A gente pode começar um pouco aqui. Eu vou compartilhar a tela para deixar em ponto de ação. Já está chegando mais alguém aqui. É isso, pessoal. Os bastidores hoje aí de como... olha a Thaís aí, ó, veio também. Tudo bom, Thaís? Como a Carol fez para sair ali dos 20 mil de faturamento para esses 100 mil. Aí, às vezes, a gente faz uma chamada. Eu gosto muito de ser muito ético, né, com isso, por mais que a gente não esteja colocando nenhum anúncio assim para rodar para isso aqui, é algo bem interno, só para quem já teve algum tipo de contato comigo ou com a Carol, que a gente está fazendo esse convite, não rodamos anúncio. Até mesmo para não gerar essa ansiedade nas pessoas, a gente quer trazer algo que realmente é verdadeiro, campo de batalha. Como que esse resultado chegou? Não foi com um hackzinho, não foi com um truquezinho. Então, esse é o principal objetivo, é trazer essa clareza. E aí, o objetivo é que a gente consiga mostrar para vocês como ela conseguiu se posicionar com o método, quebrar essa crença de sorte. Eu vejo muito em clínica, a gente atende bastante clínica aqui, e eu vejo que muitos empresários desse segmento, Carol, eles ficam muito focados em um mês que foi muito bom, aí outro mês foi muito ruim, aí outro mês que é muito bom. E aí, qual que é a questão? Achar que sempre é uma sorte ou outra, ou que é uma agência de marketing ou outra, ou que é um videomaker ou outro. E não é sobre isso. É sobre uma estrutura bem seguida todos os meses. Então, é isso que eu quero mostrar hoje, que crescimento não é sorte, que não é só tráfego, que não é só talento também, porque eu tenho muitas parceiros que acham que tem que ter muito talento para falar, para gravar, para fazer acontecer, e a gente sabe que na prática não é isso. Então, antes de mostrar o que foi feito, eu quero realmente que vocês entendam como que é o cenário real, tá bom? E aí, vamos lá, entrar um pouco na transição, e pode ficar à vontade que o palco é seu, tá? Que ele tem a sua história aí, para falar um pouco pro pessoal. Então, boa noite novamente. Agora está gravando, né? Então, a gente dá um novo boa noite. Gente, vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem. Tem algumas pessoas que já me conhecem aqui, outras não. Eu sou Carol, sou enfermeira de formação, hoje atuo na área da estética. Tem uma trajetória bem longa, acho que eu ficaria mais de uma hora aqui só para contar minha trajetória para vocês, mas não é sobre isso hoje. Já fui CLT, já participei do corpo docente, né, enquanto professora também da Unesp, dando aula em universidade. Já tive em outros âmbitos de trabalho, mas hoje atuo somente na área da estética. E tem quase 4 anos que eu estou nesse meio, né? E realmente foram grandes viradas de chave que eu precisei dar para estar aqui hoje. Como o Vini acabou de falar, não é sorte, não é no achismo em fazer as coisas, é tudo com estratégia. Então, a gente está com a nossa parceria desde junho, né, Vini, do ano passado, que foi quando a gente iniciou, foi quando a gente fechou, né, contratos. E de lá para cá, muita coisa mudou. Foi feita muita estruturação do negócio. Só para vocês terem noção, para a gente chegar em questão de agendas, do mês de fevereiro desse ano, ele teve que ser estruturado lá em novembro, dezembro do ano passado, né? Não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. Então, acaba que tudo sim é uma estruturação, e é bem por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês não acharem que as coisas acontecem do dia para a noite. O Vini sempre me falou desde o começo, né, Vini, que, Carol, existiam os meses, do primeiro ao terceiro mês, do terceiro ao sexto, e ali a gente foi tendo para vocês entenderem como que funcionava em questão de estruturação de uma página social, de um negócio, para que os clientes fossem chegando e a gente conseguisse, né, ter um faturamento mais abrangente, um faturamento melhor, para que a gente conseguisse estruturar de fato o negócio. Então, foi tudo muito assim na clareza. E a gente sempre fala desde o início que a gente trabalha 50-50, né, Vini? Não é 100% de um lado, não é 100% Vini que tem que me entregar resultados, bem pelo contrário, nós trabalhamos 50-50, isso sempre ficou muito claro. Então, só para que vocês possam entender um pouquinho de como funciona um trabalho com uma agência. Vini, pode falar, quer falar alguma coisa?
Esse é um ponto muito interessante e até mesmo independente das pessoas que estão aqui hoje, eu não sei se elas já têm uma agência, ou se elas pretendem no futuro contratar, ou se elas fazem por conta própria. Uma coisa que a Carol deixou aí que é muito importante é sobre, primeiro ponto, a construção de base. Ela falou sobre algo que foi traçado lá em novembro para ela colher em fevereiro. E hoje, o que eu percebo muito, pessoal? Eu já estou no mercado digital há pelo menos 7 anos, vai fazer aí desde 2019. E a cada ano a gente vai ganhando um pouco de maturidade, a gente vai aprendendo um pouco mais. Só que eu nunca fui o expert na estética, eu estou ganhando conhecimento porque eu estou trabalhando com a estética desde 2022. Então a gente vai aprendendo a cada ano um pouco sobre a estética. A estética ela é um bichinho um pouco diferente, vamos dizer assim. Mas por que ela é um bichinho um pouco diferente? Porque quando a gente vai para o mercado para captar cliente, a Carol tem concorrentes, altos concorrentes na cidade dela. E aí ela tem a guerra das franquias, que deve ter um monte por aí, né, Carol? Tem. Se a gente for olhar para todo o cenário, é difícil para todo mundo. Na cidade da Carol, na minha cidade, na cidade de cada um de vocês, vai ter uma concorrência que às vezes você vai falar assim, nossa, eu entrego os melhores produtos, o melhor serviço, meu serviço é maravilhoso, só que olha só, como que essa pessoa consegue cobrar esse preço? Então, o que acontece muito hoje dentro do mercado é viver de mês a mês. Eu quero captar cliente hoje para chegar hoje. Muito paciente que a gente capta para a Carol hoje pode fechar daqui um mês, daqui uma semana. Então, a construção de base de um negócio ela é feita muito antes. A gente precisa plantar bem antes para colher agora. E hoje o que eu tenho visto, tá, pessoal? O que eu tenho mais visto no mercado são empresários do segmento da saúde e da estética querendo essas demandas para agora. E a jornada de compra na estética ela pode levar 15, 20, até 45 dias. Na prática, eu sei que isso é tudo muito bonitinho e todo mundo entende isso, só que no dia a dia a coisa muda, né? Porque eu preciso de resultado, eu estou investindo, eu quero que esse negócio venha, mas não é assim. Então, o que eu sempre gosto de trazer aqui é isso que a Carol falou, esse 50-50 de produzir também, de entregar também. A gente traça estratégias com a Carol e acho que, sim, a Carol hoje é uma das clientes que mais dão atenção para isso. Não estou dizendo que outros não dão atenção, poxa, a gente tem a Ebelin, tem outros parceiros que estão com a gente há muito tempo, Juliana está 6 anos conosco, que aplicam estratégias também, mas a Carol está sempre muito no ponto a ponto. Se a gente entregou um documento para ela, ela vai cumprir o documento de 200%, né? 100%. Eu acredito que isso faz com que você esteja colhendo os resultados que você está colhendo. Vou deixar até falar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Deu a ordem e tô lá correndo fazer, amiga. E eu acho que é muito isso, essa questão que a gente tem que ter, né, essa visão desse trabalho de 50-50, porque hoje, em questão de página social, vamos supor do Instagram, que é uma das plataformas que mais vendem hoje, né, no ramo ali da estética. Se a gente não está toda hora se atualizando, verificando que está em alta, e postando, e aparecendo, e sendo lembrado pelo nosso cliente, o nosso concorrente vai lá e passa na nossa frente. Né? Então, isso é por isso que tu falasse ali dos segmentos, né, sobre as franquias. Isso é muito real. Às vezes a gente acha que a gente tem um ótimo produto, tem uma ótima entrega, um ótimo atendimento, porém a gente precisa ser lembrado também por esses clientes que vão chegar, né? Verdade. Isso aí é muito importante, ter esse diferencial. E aí, o que eu quero falar agora, né, para vocês, um ponto que é muito importante, é posicionamento genérico, que eu tenho muito visto hoje dentro do mercado, posicionamento que todo mundo faz, que todo mundo entrega. Uma das coisas que eu tenho falado até nas minhas consultorias, hoje eu fiz algumas consultorias e mostrei aqui, dono de uma grande clínica, eu falei, poxa, eu estou vendo onde ele está falhando, não tem como, pessoal, vocês receberem uma demanda de 200, 300 leads no mês, igual ele estava recebendo, e não estava conseguindo vender. E aí a gente foi analisar algumas coisas, algumas questões. Eu gosto até de fazer cenários práticos, nos próximos encontros vou fazer isso, abrir um perfil, mostrar pontos de melhoria, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o Google também. Muitas pessoas têm deixado o Google de lado, o Google é uma fonte absurda de captação de clientes. E eu mostrei para ele, olha, na sua cidade, a sua clínica está em 26ª, na 26ª posição do Google. Você se importa com isso, de melhorar isso? Avaliações sem resposta, falta de vídeos, de fotos, da presença do espaço. Eu não preciso ter os melhores recursos, não preciso ter... a Carol mesmo, até ano passado, né, Carol? Você não estava no seu espaço, hoje você está no seu espaço,
uma coisa que você tinha plano para 2026, você conseguiu antecipar em 2025. Então, às vezes a pessoa pensa, eu preciso de um espaço muito grande. Eu tenho uma parceira, a Lorena, que ela atendia 2 vezes na semana e ela faturava, às vezes, muito mais que, às vezes, uma clínica que trabalhava o mês todo. E ela tinha um espaço sublocado, não tinha a clínica dela. Então, assim, é sobre como a gente se posiciona, como a gente quer passar a nossa mensagem. Então, o posicionamento, eu sei que você já deve ter visto isso em algumas mentorias, no Instagram, mas é de verdade algo que importa e não somente para a rede social, porque hoje eu vejo o empresário muito focado em rede social. É importante, claro, porque todo mundo está com esse negocinho aqui na mão, o telefone, mas muitas pessoas na cidade de vocês estão indo para o Google também, pesquisar o negócio de vocês, ver quem está avaliando o serviço de vocês. E se vocês hoje conseguem colocar pessoas dentro do espaço, conseguem colocar pacientes, por que esse paciente não está recomendando você lá? Ou você não está pedindo para esse paciente te recomendar? Um dos erros muito grandes também é a gente esperar pelo paciente um posicionamento. Esse posicionamento tem que vir de nós mesmos, dos donos do negócio. Não tem como chegar e esperar, exemplo, que a Carol grave um depoimento falando do meu trabalho. Eu tenho que pedir para ela. Imagina a correria dela no dia a dia, as coisas que ela tem do pessoal para fazer também. Se a gente não direcionar o nosso cliente, ele não vai fazer. Então, o posicionamento do Google é muito importante. Boas avaliações, vídeos dentro do Google Meu Negócio, vocês terem recomendações. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não se importam. Responder uma boa notificação lá do teu cliente. Então, quando você responde, o Google te coloca acima no ranqueamento. Então, às vezes, a pessoa acha que é só receber a avaliação. Não, receba a avaliação e responda essa avaliação. Esse é um ponto importante que eu gosto de trazer também. E marketing sem direção, acho que é o segundo ponto aqui. Hoje a gente tem um trabalho muito forte para direcionamento estratégico. Não trabalho somente com tráfego pago, acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais. E a gente vem melhorando isso desde lá de 2023, porque a gente entendeu o seguinte: quando eu rodei meu primeiro tráfego para estética, dava resultado assim, absurdo, sem precisar fazer nada. Era subir o anúncio aqui, Carol, e pegar o cafezinho e curtir. Hoje não, a gente tem que ficar aqui sentado o dia todo com a bunda na cadeira, senão o negócio não vira. Por quê? Porque não é somente sobre o anúncio que eu faço para você, é sobre a estratégia que vai ter agora na Semana do Consumidor, no Dia das Mães, na Black Friday, porque a gente às vezes acha que o ano está começando agora, mas quando a gente piscar o olho já vai estar lá na Black Friday de novo. Enfim, em outras épocas sazonais também. Então, o nosso ponto hoje visa trazer direcionamentos, porque senão a gente se torna mais do mesmo. É uma clínica que roda aquele anúnciozinho de tráfego pago, compre, 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 compre. E a gente não trabalha dessa forma. A gente investe em tráfego, sim, mas a gente também trabalha com estratégias de épocas sazonais, estratégias de uma Semana do Consumidor, Dia das Mães, Dia dos Pais, ações para que o negócio não fique somente refém daquela demanda que vem de anúncios online, que é importante demais, porém a gente sabe que indicação de clientes, reativação de contatos e outras formas de fazer marketing também são muito importantes. Terceiro pilar aqui, eu vou passar também a bola para a Carol, porque ela é a protagonista da noite, mas para a gente complementar aqui a linha de raciocínio, é um comercial reativo, né? É dependência da iniciativa do cliente fechar. Ontem eu vendi um protocolo aqui de R$15 mil para uma cliente. E a gente tem uma profissional aqui interna que faz esse serviço para ela, e a gente tentou entender, né, por que não estava virando muita chave, e eu tentei ligar para essa pessoa. Eu falei, Jerônimo, o nome dele, você ligou aqui para a clínica, você ligou aqui para a gente, você tentou acessar, mas demonstrou muito interesse, até ligou para a gente, ele tinha uma ligação lá perdida dele, até ligou para a gente, e o que está acontecendo que você não está fechando? E aí, conversa vai, conversa vem, e aí ele nunca falando para mim porque que ele queria fechar, né? Porque que ele não queria fechar naquele momento. E aí, eu fiz uma pergunta básica para ele no final, e aí que ele falou que ia pensar, e eu falei para ele, olha, eu acredito que hoje eu sou sua maior fonte de informação aqui, né? Então, se você tem alguma dúvida, acho que é melhor a gente pensar junto. E aí, no final, ele deixou claro o que era. Talvez era uma condição melhor ali, dividir mais vezes, e eu fui entender. Nem sempre vai ser sobre dinheiro, tá? Às vezes vai ser sobre algo bem específico do procedimento em si, que a pessoa tem dúvida, ou tem medo, ou está inseguro, e se a gente ficar muito reativo, só querendo que a pessoa feche, querer tirar pedido, a gente nunca vai vender. Então, essa forma de acompanhar, de fazer uma venda mais consultiva, de entender a dor, a real necessidade do nosso paciente, é o que faz o negócio chegar nesse próximo nível de faturamento, de entender de verdade
que essa pessoa tem. Às vezes eu vou procurar a Carol por um problema, em 2 minutos, 5 minutos de conversa com a Carol, ela vai identificar que eu tenho mais de 10 problemas. Então ela vai me oferecer essas soluções. Talvez o que eu achava que era bom para mim não é o que ela vai me indicar. Então nós, como especialistas, temos que ouvir o nosso paciente, não somente chegar ali, fez aqui, meia hora, tchau, entra o próximo. E isso que faz a gente, às vezes, sair de uma venda de 1.000 para uma venda de 5.000, de 4.000. Então, o comercial precisa ter muito mais esse ímpeto. E quando eu falo comercial, vocês mesmo, porque tudo bem, a gente vai ter o pré-vendas que vai receber, vai qualificar e vai agendar, mas tem um momento de vocês com o paciente. E nesse momento, o que vocês fazem? É a hora do protagonismo. Às vezes a pessoa chegou por um botox, mas ela vai precisar de um bioestimulador de colágeno. Às vezes o problema dela é um colágeno. Às vezes ela veio para fazer uma harmonização de glúteos, que a Carol faz hoje, mas a Carol foi lá e identificou uma outra questão nela, mostrou com sutileza ali para ela, e essa pessoa vai querer investir mais. Então esse é um ponto também que eu considero que é muito importante dentro desse cenário aqui. Tá bom? Carol, vou passar para você agora e a gente vai falar um pouco sobre posicionamento. O que você acha? Posicionamento estratégico, definição de público, proposta, especialização, comunicação. Eu quero ouvir um pouco daquilo que você faz aí no dia a dia, para o pessoal entender também, né? Sobre como que a gente faz essas reuniões, como que você alinha essas estratégias de público, de proposta, quando o lead chega até você aí na clínica, sobre a especialização e comunicação também. Perfeito, Vini. Sobre questão de posicionar. Foi uma trajetória que a gente teve, né? De uns meses para cá nessa questão. Porque antes a minha atuação ela era muito vigente com a parte de automodelação. Né? Então, assim, automodelação. Até que numa das reuniões com a equipe, a gente conversando, e a gente assim, cara, mas eu oferto tantos outros procedimentos para serem realizados e eu só foco na automodelação. A gente, às vezes, acaba esquecendo que existe um leque de procedimentos a serem oferecidos também. E a gente acaba esquecendo também de se posicionar com esses outros procedimentos, porque não é do dia para a noite que tu vai colocar que tu faz um preenchimento labial e todo mundo vai agendar contigo. É preciso posicionar, é preciso estruturar. Então, a partir desse momento, dessa reunião que a gente teve em equipe, que eu comecei a pensar assim, poxa, tem tantos procedimentos que eu faço, e que eu preciso começar a dar mais ênfase. Comecei, né, a fazer várias mentorias de glúteo também, fiz outras mentorias de harmonização corporal, o que, né, inclusive é maravilhoso. E aí foi o ponto de partida. Vamos estruturar vários procedimentos que eu realizo. E a gente começou a bater em cima disso. Vídeo, stories, conectar com o público, demonstrar para o público o que a gente estava fazendo de fato aqui dentro da clínica e o que a gente tinha a oferecer para esse público. Hoje, coisas que vendem, o que é? Emoção e desejo, vende muito. Então, eu preciso conectar com o paciente, eu preciso fazer ele sentir desejo pelo meu procedimento, ou criar nele uma emoção que vai fazer com que ele sinta que ele precisa de mim para eu resolver aquela queixa que ele tem. Então, a partir disso, a gente sempre foi estruturando. Eu sempre tive um foco muito grande desde o início dos meus atendimentos, inclusive desde a época que eu era CLT, de sempre ter atendimento de excelência com os meus pacientes, não importava se era atendimento SUS, se era atendimento particular. Isso sempre foi meu. Eu sempre tratei o ser humano como eu gostaria de ser tratado. Então, isso já é uma bagagem que eu carrego de anos e que eu só implementei na área da estética, dentro dos meus atendimentos. E ficou muito mais tranquilo atuar também nisso. Então, foi aí que eu fiz vários links. Desejo, excelência no atendimento, desejo, meu Deus, fugiu a palavra agora. Desejo com a questão de emoção do paciente, tá? Então, assim, sim. Excelência, desejo e excelência, e ali eu fui trabalhando em cima disso. Então, eu fui estruturando a minha página em cima desses pilares, né? Demonstrando diariamente como eram os atendimentos, resultados, e às vezes a gente tem um pensamento de que a gente só tem que colocar resultado para o nosso público ver, né? Nos nossos posts, nos nossos stories, enfim.
E é pelo contrário, a gente tem que primeiro estruturar, deixar a base bem sólida para depois a gente começar a linkar com esse tipo de post. E foi daí em diante, né, Vini, que a gente começou a ter essa transição. Falar dos procedimentos, ter autoridade, o jeito que demonstra o produto, melhorar a questão dos vídeos. E eu já fazia isso mesmo antes de vir para o meu espaço, que foi onde tudo começou. Então, de lá para cá, teve essa grande transição. E claro, né, que conforme os meses vão passando, a gente vai tendo mais facilidade para falar sobre e vai postando com mais frequência também. E foi aí, né, depois que eu fiz também a mentoria de bumbum e a mentoria de corporal, que eu comecei a definir muito mais o meu público. E foi onde a gente teve o estouro, né, a questão de aumento de faturamento. A gente saiu de um faturamento de 20, 30 mil para um faturamento de 115 mil. E isso tem sido consecutivo desde então. Todos os meses estão sendo daí para mais. E o que que acontece? A gente começou a definir muito bem essa questão de público, né? Tipo de venda, para quem que eu estou vendendo, qual o nicho que eu vou alcançar. Para quem eu estou falando também, né? Importante, a minha comunicação, porque, desculpa te cortar, o que eu Pode falar. penso, às vezes eu falo por mim mesmo, eu faço anúncio também, gente, comunico também, eu gero conteúdo. Então, imagina que de 100 clínicas que mandam mensagem para mim no mês, eu não tenho nem hoje squad para comportar 100 clínicas, vamos ser sinceros. 100 clínicas chegando no mês seria uma loucura aqui. Mas pensa comigo, será que todas essas clínicas, elas são um cliente ideal para mim? Não é que a gente faz alguma acepção de pessoas, mas às vezes é pelo momento, às vezes a pessoa tem uma parte mais estrutural para fazer que eu não faço. Às vezes a gente faz uma parte mais de marketing, uma parte mais de vendas, não uma parte de estruturação de logo, de designer. Então, o que a gente tem que entender? Que aquilo que a gente comunica vai atrair também ou as pessoas certas ou as pessoas erradas para o nosso negócio. Esse é um ponto importante que eu gosto sempre de trazer aqui. E eu não posso julgar, por exemplo, o meu time do marketing, falar com o meu gestor, olha, você está trazendo uma clínica desqualificada para mim. Não, eu não posso falar isso. Assim como vocês também, nessa percepção, precisam entender o seguinte, que não é sobre o lead desqualificado, é o momento do lead. Ele não estar em um bom momento não significa que não define, às vezes, aquela pessoa ali. E eu já vi aqui muitos casos, eu tenho uma parceira, a doutora Carol, que é sua xará, inclusive, ela é do interior de São Paulo. A doutora Carol atende pessoas, tanto do high ticket, quanto de pessoas que, na jornada dela, olha só que loucura, ela fala comigo, Vini, tem 9 anos de clínica. Tem gente que fatura, que é mais simples, que é que já colocou mais grana na minha clínica do que o público high ticket, que vem aqui, paga um procedimento alto, mas paga hoje, depois de 6 meses volta de novo. Agora aquele público que está ali comigo a cada 2, 3 meses fazendo procedimento já colocou muito mais dinheiro dentro da minha clínica. Então, são 2 pilares importantes. A comunicação, ela atrai a quem eu quero comprar, e sempre levando em consideração que dinheiro é dinheiro, gente, não importa de quem seja, tá? Trazendo transformação para o público, trazendo uma real transformação, eu acho que isso que importa de verdade. Vocês precisam faturar sim, mas a melhor coisa que tem é colocar a cabeça no travesseiro e saber que está entregando o melhor de vocês para quem seja por ti, Exatamente, ele falou tudo. E é nessa questão de definição de público, né? A gente só atingiu um novo público, mas continuou atendendo aqui também todos os outros tipos de público que a gente já atendia. Então, isso é muito verdade. Tem gente que vai querer fazer contigo um procedimento, ele vai querer fazer contigo, não importa se ele tem que esperar 1, 2, 3 meses, juntar o dinheirinho para ir lá e fazer com aquele profissional que ele escolheu. Isso é muito real. Assim como tem os clientes high ticket que chegam, né, e pagam na hora pelo procedimento X, que é o valor X. Então, isso é muito real mesmo. Assim como eu tenho às vezes clientes que já fizeram consulta comigo há 2, 3 meses, sabem o valor de investimento do produto que eles vão fazer, que eles vão ter que pagar, e 2, 3 meses depois eles retornam, não, agora eu tenho o dinheiro para ir lá e fazer o procedimento. Então, isso é muito legal. Porque quando eles escolhem aquele profissional, quando a gente passa, né, uma certa autoridade, confiança, e é muito claro que um paciente ele vai retornar para ti, ele vai querer fazer contigo. Isso é fato. E na parte ali de especialização, a gente foi fazendo a questão dos cursos, né, como eu já havia comentado antes. Cursos livres de glúteo,
vários outros que eu já tenho, na verdade, né, de automodelação, que já faz muito tempo que eu faço, cursos também de escultura corporal. Então, tudo isso a gente vai trazendo novidades para a clínica e a gente vai posicionando. Tem até um ditado que o meu marido fala, Vini, que eu acho que eu nunca comentei para ti. Ele fala sempre o seguinte: passarinho que chega cedo bebe água limpa. O que isso quer dizer? Quem faz primeiro, posiciona primeiro. Quanto antes a gente tem essa visão, cara, eu vou trazer uma novidade aqui para minha clínica que na minha cidade ou nas regiões ainda não tem. Você vai posicionar primeiro, você vai divulgar primeiro e as pessoas vão te conhecer por aquele trabalho, que foi o caso da escultura corporal em Santa Catarina. Para vocês terem noção, não tem ninguém que faça a técnica de escultura corporal que eu fiz em São Paulo esse curso. Então, eu sou a pioneira em Santa Catarina a trazer esse método para cá. E isso é muito legal, porque daí a gente acaba divulgando e acaba posicionando primeiro, né? Em questão de clareza e proposta, como é que eu poderia falar para vocês? Sobre a gente ser muito específico, muito claro aqui, tanto com os nossos pacientes quanto com o nosso processo organizacional. A gente tem, né, uma clareza em questão de processo de atuação diariamente. Até isso que tu sempre falasse, né, Vini, sobre distribuir as funções e ter a clareza do gerenciamento e do processo. E hoje a gente atua muito com isso aqui na clínica. Antes eu tinha a mania e também a necessidade de abraçar tudo para mim. Tudo eu queria fazer. Tudo eu queria fazer. Não dá, não tem como, a gente não dá conta. Não dá. Então, assim, hoje eu tenho essa clareza que eu sou obrigada a aprender e também a delegar funções e a tirar coisas que não é para mim fazer, para que eu tenha tempo de fazer estruturação, para que eu tenha tempo de criar, para que eu tenha tempo de ter novas ideias. Então, isso ficou muito claro hoje para mim. E eu sei que a gente fica naquela ânsia de querer dar conta de tudo, fazer tudo, e abraçar o mundo, querer fazer tudo, e às vezes acaba não fazendo nada. Então, esse foi um dos pontos, né, muito importante. Se eu pudesse falar, olha, tá no top 3, assim, dos mais importantes, que fez com que a gente também tivesse essa questão de estruturação e de a nossa clínica estar como está hoje. Porque ter mais pessoas trabalhando, distribuir melhor as funções e poder ter tempo para criar, né? Então, faz total diferença. E isso eu sempre falava para ti, né? Para ti e para a equipe, né, Vini? Que o meu sonho era ter mais gente na equipe para poder distribuir, para poder delegar mais funções, para eu ter tempo para poder criar também. E faz total diferença. Exatamente. Eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, aí, modéstia à parte, tá? Falando assim, na minha visão, é o carinho com que você faz isso, porque delegar é muito diferente de largar, né? E tem funções na empresa que se a gente trata de qualquer forma, o resultado vai vir de qualquer forma também. Eu sempre gosto de falar isso muito com os empresários que eu converso. Essa semana, eu tive uma oportunidade de fechar uma parceria que financeiramente seria bom para mim, mas eu não fechei. Pelo menos a gente está negociando até ele aceitar o que eu propus para ele. Não financeiramente. Quando a gente fala, a minha internet está travando, a Silvana falou que está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, aqui tudo certo. Tá, então beleza. Silvana, se falhar aí, você fala que a gente volta aqui. E aí essa proposta foi boa financeiramente, mas tinha um problema. Eu vi que tinha um problema de cultura. Que o dono da clínica falou assim comigo: olha, Vini, eu tenho 4 vendedoras aqui, você vai ter que provar para elas que a sua metodologia de vendas é boa, porque a gente já fez treinamento com a empresa X e YZ e não deu certo. Eu falei, poxa, você fez treinamento com tantas empresas, não deu certo, não é problema de treinamento, é problema de equipe, problema de gestão, de gerir bem isso. Porque eu acho que o primeiro interessado a fazer o negócio acontecer não é só o dono, é também a equipe que está dentro. Eu vejo que as meninas que trabalham com você, elas vivem isso com você. Elas transpiram isso. É só você ver os vídeos que dá para ver. A alegria de gravar. A Júlia falou que os meus áudios estão abertos. Eu vou pausar aqui o áudio, então, depois eu tiro aqui. Tirou o meu aqui. Beleza. Perfeito. Agora que eu reparei aqui, verdade, Júlia. A forma como elas gravam, a alegria de gravar, você percebe, se eu colocar nos seus vídeos lá, você vai perceber. Então, acho que não é somente sobre alegria, né, sobre processo também, mas é o útil e agradável ali dentro de
de um processo que você vai colocar pessoas que realmente estão junto com você, que querem fazer o negócio crescer junto com você. Então, eu acredito que esses valores, eles são muito importantes. Não é somente eu estou ali fazendo o que tem que fazer e acabou. Não, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer essa empresa chegar no próximo nível. Eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais, você delegar bem como você delegou para a sua equipe e está crescendo por conta disso. Tem muita... Disso e de outros fatores, né? Mas isso também é muito importante. É um conjunto, né, de coisas que a gente vai falar aqui ainda até o final. E comunicação, o que você fala sobre comunicação, Carol? O que você acha aí desse posicionamento de aparecer e falar, e não somente de colocar ali, né, como a gente fala assim no português, claro, a cara na câmera, mas de verdade produzir o direcionamento que a gente passa ali no dia a dia. O que você tem para dizer sobre isso? Até mesmo o crescimento do teu perfil. Imprescindível. Não tem como não. Eu até fiz um Reels essa semana que eu postei, né, sobre a gente não ter a opção de ser low profile. A gente precisa sim dar a cara a tapa, a gente precisa aparecer constantemente, a gente precisa ter uma narrativa muito clara para os nossos clientes que estão vendo, para as pessoas que estão nos assistindo e criar uma conexão. Pessoa vende para pessoa e a gente gosta de conectar com pessoas. Até isso é muito legal, Vini, que eu acabei não comentando contigo. E olha que interessante, as pessoas chegam aqui, principalmente de manhã, os pacientes da manhã, eles já chegam assim, ó, nossa, tu já foi treinar? Porque assim, ó, eu tava olhando os stories aqui, eu já vi que tu já treinou, já veio, já tá aqui na clínica. Então, sim, as pessoas gostam de conectar com a gente, as pessoas gostam de assistir a nossa vida. E eu vou ser sincera para vocês, porque aqui a gente tá tudo em profissional. As pessoas gostam mais de ver a nossa vida pessoal do que a nossa vida profissional. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? A gente tem que, assim, ó, equilibrar muito bem isso. E, às vezes, até postar um pouco mais da vida pessoal do que da vida profissional. Porque quando posta muito só profissional, 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 eu tiro por mim, gente. Eu não sei vocês. Vocês também devem seguir outras pessoas. E aquela pessoa que só posta coisa profissional, eu não sei vocês, mas eu passo direto. Eu não paro, às vezes, nem para olhar. Então, Só compra, né? Compra. Então, assim, ó, isso é muito real. Eu sei porque eu também me encho o saco, falando bem no português, claro, para vocês, ficar só olhando coisa de comprar, e não conectar com aquela pessoa. Então, hoje, na era que a gente tá, as pessoas gostam de conectar com pessoas, ter uma narrativa clara, ser realmente transparente, verdadeiro, porque a gente não pode endeusar a internet e mostrar como se a nossa vida fosse perfeita. Esse cliente, ele já vai criar um bloqueio na hora que ele chega na gente. Então, assim, sim, eu posto stories lá descabelada de manhã, treinando, suada, sabe? E os pacientes gostam daquilo, conecta, porque quando eles chegam para mim, eles já chegam falando de como já foi a minha manhã ou de como foi o dia que a gente vai postando. Então, eu criei também, outra coisa muito legal aqui, Vini, que a gente cria, como se fosse um cronograma de post do dia. É o bom dia, é o treino, é o look do dia. Então, a gente vai adequando e acostumando. Então, assim, a gente educa a nossa mente para que ela saiba já os horários de post, o que tu tem que postar e o que tu tem que ir fazendo ao longo do dia, porque aquilo vai conectando com o teu cliente. Porque volta e meia tem alguém vendo um vídeo ali no Instagram no horário do meio-dia, que quer descansar, ali tu já postou um vídeo, tu já está sendo lembrado pelo teu cliente. É os stories que tu vai postando, vai conectando, posta algo sério, posta algo sobre trabalho, mas também posta algo engraçado. Então, é tudo. Essa comunicação, tanto ela precisa fluir de uma forma muito transparente e clara na internet, quanto com o que o Vini acabou de falar, para quem tem equipe principalmente, quanto com a equipe. Porque antes de meu paciente chegar em mim, que sou o produto final dele, que sou a última pessoa que o paciente vai ver dentro da clínica, antes ele chega na recepção e fala com as meninas, ele tem um atendimento de WhatsApp, então isso precisa fluir de uma forma muito natural, com muita empatia, principalmente com a nossa equipe. A gente tem que ter, assim, ó, uma maleabilidade para tratar os nossos colaboradores de uma forma ao qual a gente gostaria de ser tratado. Então, por isso que sim, Vini, respondendo a tua pergunta, as meninas respiram a clínica, elas respiram a clínica desde a hora que acordo, assim, sabe? É uma coisa muito legal, flui, conecta muito bem. E todo mundo pega junto, todo mundo trabalha junto, todo mundo faz para dar certo, de fato.
Então, isso é muito legal. E acaba refletindo, as pessoas conseguem ver como funciona aqui dentro da clínica pelos vídeos, né? Que a gente acaba postando lá para Reels ou Stories do dia também. Teu microfone está desligado, Vini, eu acho. Tu tava falando. Agora foi. Verdade. Eu consigo contar nos dedos, assim, dos nossos parceiros aqui da base, que fazem essa estrutura que você faz, né? Eu digo do dia a dia, na prática. Então, assim, a galera posta, a galera coloca ali o atendimento, mas uma coisa que eu acho impressionante, toda vez que eu quero usar um exemplo de perfil, eu sempre utilizo o seu. Eu vou te dizer por quê. Todo dia você tem um history mostrando um atendimento com algum paciente. Então, não tem perfil melhor para mostrar para quem está lá do outro lado, quem é dono de uma clínica ou que é um profissional liberal, que trabalha em uma clínica, essa pessoa ter clareza que ela precisa mostrar isso para quem está vendo. Imagina que eu vou entrar para fazer um procedimento e eu vejo quem é a Carol, como ela se comunica com o paciente dela. E tudo que as pessoas querem é sentir um pouco mais de confiança. Então, eu acredito, eu sempre faço isso muito com meu parceiro aqui na Lonfy. Olha, apareça no history mostrando um atendimento que você faz no dia a dia. Pode ser um atendimento, porque às vezes a pessoa fala, Vini, mas hoje não atendi ninguém. Não tem problema, no dia que você atender, faça 20 history, você vai ter um para cada dia. Você não precisa mostrar o paciente. O importante é que você comece mesmo com pouco, porque não vai chegar muito se você começar do pouco. Então essa é sempre a estrutura que eu sempre passo para o parceiro aqui. A Evelyn também, um grande case. Poxa, a Evelyn, quando eu conheci a Evelyn, era ela, Deus e um sonho. Hoje a Evelyn teve filho agora, nem na clínica vai, está voltando aos poucos. Tem a equipe de vendas, biomédicas, enfim, há 3 anos a Evelyn ela é Deus e um sonho, 15 mil de faturamento. Estava saindo de trabalho de algumas franquias. Então, ela fez exatamente isso, começou posicionando, o audiovisual dela é absurdo, priorizam muito por isso, de mostrar o atendimento, não somente o resultado, mas o atendimento dia a dia da clínica. Quando eles batem a meta do final do mês, postam um history compartilhando isso lá no Instagram. Então, tudo é importante para contribuir para o paciente sentir que ele está indo para o lugar certo. Aí ele vai olhar para o concorrente de vocês e vai ver o seguinte, nossa, a Carol realmente é diferente, a Evelyn é diferente. Vai sentir essa conexão. Pense como consumidor, eu sempre gosto muito de pensar como consumidor. Qual ambiente que eu gostaria de estar? Um ambiente mais presente, mais alegre, onde as pessoas estão aparecendo todos os dias, ou aquele que está mais restrito ali, mais introspectivo? Então, eu acredito que esses são os pilares que eu considero um dos pilares que eu considero bem importantes também. Aqui tem um tópico que eu quero falar hoje também sobre marketing com intenção, né? Eu acredito que tudo isso que a gente faz não é somente importante gerar valor, eu acredito que gerar valor é extremamente importante, mas a gente precisa ter intenção naquilo que a gente está fazendo, porque se a gente não consegue se comunicar com a nossa persona, com o nosso público-alvo, aí o que vai restar realmente vão ser oportunidades ali aleatórias, pessoas que não têm o interesse de fechar com a gente, ou tem muito curioso. Outro ponto importante que eu vejo poucas clínicas fazendo é parcerias. Eu acredito que grande virada de chave para negócios são parcerias. Tinha uma clínica aqui na cidade, por ética eu não vou citar nome, e esse vídeo a gente talvez depois pode postar alguma coisa e tudo mais. Essa clínica, ela sempre foi considerada a maior clínica aqui da minha cidade. A maior clínica, literalmente. Uma clínica de dermatologia. Todo mundo, quando queria fazer alguma coisa, com a doutora X. Todo mundo queria fazer com ela. Tinha uma colaboradora dessa clínica que saiu de lá, montou a própria clínica dela, e só que ela não tinha mais entre aspas, né? Ela não tinha as grandes influencers da cidade, né? As mais antigas ali, porque já estava nessa clínica. O que ela começou fazendo? Eu tenho que andar por uma rota diferente, né? Ela começou acessando as influencers que tinha 3 mil seguidores, 6 mil seguidores, 10 mil seguidores, aquelas que já estavam avançando mais para os 15. Começou com uma, com duas, com três, com quatro, e aí o que aconteceu? As influências da nova geração são todas dela hoje, e hoje quando as pessoas falam em procedimento aqui na minha cidade, todo mundo pensa nessa outra doutora que era colaboradora dessa clínica principal. Então, o que eu sempre gosto de trazer com essa experiência, quando eu trago isso até mesmo nos meus treinamentos e reuniões, que ela usou o que ela tinha em mãos. Ela não ficou se lamentando porque a outra era muito maior que ela e que tinha mais investimento para pagar a influência.
ela foi trazendo a pequenininha, a outra e a outra, e começou abraçando esse público. Um ponto importante de parceria, e quando eu falo sobre parceria, às vezes a pessoa pensa, né, que é influência e tal, isso não dá certo, já tentei. Mas será que você já tentou fazer uma parceria com a dona do principal salão da sua cidade? Quem faz harmonização de glúteos, que imagina fazer uma parceria com a Pano Bianco, com a Smart Fit ou com outras grandes academias. Imagina vocês fazerem uma parceria com essas empresas e oferecer alguma oportunidade exclusiva para quem é aluno dessa academia. Alguma coisa, algum vale, voucher, não sei. Então, essa estrutura de ter parceiros estratégicos, eu vejo que poucas clínicas fazem. Uma academia hypada, ou um salão de beleza que vai ali, poxa, eu quero atender o público high ticket, qual o salão que atende o público high ticket na tua cidade? Você já bateu um papo com essa dona? Já fez o cabelo lá e conversou com ela? Que às vezes nem sempre é chegar direto para fazer uma proposta, mas se você fizer um cabelo com ela e durante esse tratamento você trocar uma ideia, ela talvez abra uma porta para fazer uma parceria com você e você com ela, porque você vocês ali têm algo em comum, né? Tem as moças, os rapazes que podem ali tanto indicar as esposas para ir no salão de beleza, ou até mesmo as moças para estarem indo nesses ambientes também. Então, essas parcerias estratégicas, elas também são muito importantes. Eu acredito que isso aqui vai ter virado chave, alguns parceiros aqui fazem, alguns estão desenvolvendo isso. Isso é muito importante. Gerar oportunidade, galera, quando a gente vê isso na tela, as pessoas pensam muito em tráfego pago. Ele é, sim, um grande pilar, mas o maior pilar de tudo isso é o que vocês constroem na rede social de vocês, no network de vocês, no Google de vocês, porque é isso que vai trazer mais demanda. Eu não posso ficar refém de tráfego pago nunca na minha vida, nem do Meta e nem do Google. Eu preciso ter o Meta sim, eu preciso ter o Google sim, mas eu preciso ter uma boa rede de contatos, eu preciso ter uma boa rede de network, pessoas que vão falar do meu trabalho, pessoas que vão me recomendar, pessoas que têm prazer e que não é forçado, igual o caso que a gente está vendo aí da Maísa, né, que fazia propaganda da Samsung. Acabou o contrato com a Samsung e o primeiro post dela foi com o iPhone. Então, assim, era uma pessoa que literalmente só estava recebendo para fazer o que tinha que fazer, não vivia aquilo na prática. Então, a parceria que eu quero propor para vocês não é uma parceria para, eu te pago aqui e você faz um videozinho para mim, não. Traga pessoas que realmente vivem a sua marca. Quando eu chamei a Carol aqui para falar nessa call, e eu vou chamar outros parceiros também, é porque de verdade ela vive a nossa marca, ela está ali com a gente, ela está compartilhando, ela quer fazer acontecer, ela pede dica. Vini, quando nós vamos começar a fazer o Google, Vini? Ela me pressiona mais do que eu pressiono ela. Era para eu pressionar ela, né? De falar assim, Carol, e aí? E o Google? Só vai ficar no Meta? Não, é ela que fala para mim. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter parcerias saudáveis, que os dois caminhando juntos, vocês aí na cidade de vocês, já sai dessa call hoje pensando qual vai ser o salão que eu vou fazer uma estratégia, qual vai ser a academia, com quem que eu consigo fazer, mostrar para esse dono de negócio que aqui tem oportunidade tanto para ele quanto para mim. Que eu não quero só sugar, eu quero lá gerar valor para ele também. Então, a gente precisa trazer esse ponto de ser interessante para depois ser um pouco interesseiro também, porque né, não tem como, né? As duas coisas têm que andar junto. E aí a gente não fica só interesseiro, né? Ó, você me ajuda e não te ajuda em nada. Então, todo mundo se ajuda e todo mundo cresce. Eu acredito que essa geração de oportunidades, ela acaba entrando um pouco nesse tópico também. E crescer com organização. Acho que a Carol já deixou até claro ali, a gente está quase finalizando aqui, sobre crescer com organização. Não é porque eu estou crescendo que eu tenho que sair contratando no desespero, que eu tenho que colocar qualquer pessoa no meu ambiente de trabalho. Peraí, será que os valores dessa pessoa, ela bate com o meu? Será que, qual é o histórico dela nas outras empresas? Ela tinha uma boa performance? É a primeira oportunidade? Que seja, mas será que ela está disposta a fazer acontecer? Ele está vivendo comigo dia a dia? Então, isso é importante. Hoje eu te recebi uma mensagem de uma colaboradora que eu achei muito massa. A gente tem um trabalho em paralelo que não é da minha empresa, né, é de uma empresa parceira. E aí essa colaboradora falou comigo, Vini, o que você acha de a gente ajudar fulano de tal? Porque ela tem que bater a meta até sexta-feira, né? Então, assim, eu acho que a gente podia ajudar ela. Isso é muito massa, né? Quando a gente vê que as pessoas não estão só pensando no próprio umbigo, não estão pensando só no próprio negócio, na própria vida. Então, se você tem bons colaboradores com você, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a chegar no próximo nível, porque não é somente sobre, eu tenho que sair às 18 horas porque eu tenho que pensar só em mim. Peraí, eu tenho que sair às 18 horas, mas a Carol hoje vai ficar aqui até às 19, então eu vou dar uma moral para ela, vou dar uma força para ela hoje, porque eu não vou deixar ela na mão aqui.
Então, assim, é sobre isso, é entender que escalar com a organização é vocês trazerem pessoas que vão comprar a ideia de vocês e que vão viver isso. Uma coisa muito importante também é gerar oportunidade, né? Não é somente tratar o seu time como, meu funcionário. Não, você é parte desse crescimento aqui e a gente está junto. Não é somente para gourmetizar também, mas mostrando para essa pessoa que existe um caminho dela crescer. Hoje vocês são donos de um espaço, de uma clínica. Talvez amanhã ou depois vocês vão ser donas de 2, 3 clínicas. Igual o caso da Ebony, começou com uma, abriu a segunda unidade. E quem vai ser a gerente dessa segunda unidade? Então, vocês têm que mostrar para quem está trabalhando com vocês que existe oportunidade de crescimento. Não depende somente de vocês, mas se elas fizerem isso acontecer, todo mundo cresce junto. Então, esse processo também é muito importante. Às vezes eu vejo que as donas de clínicas, colocam pessoas para dentro, mas não tem um processo, não tem ali É claro que também, né, gente, vamos lá, às vezes a clínica começou agora, não tem como a gente construir tudo do dia para a noite, é tudo de maneira gradativa, mas eu estou trazendo para vocês em um processo já de longo prazo. Eu preciso ter um caminho para quem trabalha comigo. Eu não posso dormir todos os dias sabendo que minha rotina vai ser aquela, acordar a tal hora, trabalhar até tal hora, no outro dia a mesma coisa, e outra coisa, mesma coisa, e amanhã, e daqui a 5 anos. Então eu preciso trazer um caminho para essa pessoa que está comigo. Então isso é importante para vocês também pensarem, não somente como profissionais que fazem os atendimentos, mas como empresários também. Eu acredito que esse é um ponto muito importante aí, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o comercial para a gente fechar aqui, Carol, a gente está quase finalizando. A gente tem, eu falo sempre muito de comercial de alta performance. Vamos falar um pouco sobre o teu negócio, vamos esquecer um pouco dessa técnica aqui. O que você está fazendo hoje aí para que a gente fuja daquela tese dos leads que estão chegando, estão desqualificados? A demanda que o time gera para você, seja super sincera, e isso para mim também não incomoda, pode ficar à vontade. Vamos lá, o que acontece? Chegou o lead, você recebe esse lead, o seu time recebe. Como que é essa abordagem? Qual o tempo de resposta que vocês fazem? Eu quero usar o cenário da sua empresa. Se a pessoa não responde, vocês ligam, mandam mensagem. Como que é essa estrutura aí? O que você pode passar para a gente para que essas pessoas estejam aí na sua frente todos os dias, conversando com você e fazendo procedimento? Então, hoje a gente recebe bastante leads por dia, cerca de 30 leads por dia, 25 leads por dia. E a gente tem os que a gente já está em conversação para fechamento de procedimentos. Então, como que funciona? Um lead chegou para a gente. O nosso tempo de resposta, hoje a gente está com 2 secretárias. Uma fica, somente para recepção e atendimento de WhatsApp, e a outra faz tanto a parte de WhatsApp quanto auxílio em sala durante o procedimento. Então, acaba auxiliando dessa forma também. Em torno de 30 a 40 minutos, às vezes 1 hora, o tempo de espera desse lead, porque a gente vai iniciar aquela conversa para iniciar e finalizar ela, com uma questão de fechamento de procedimento ou, responder a demanda do nosso cliente. Quando o paciente chega para a gente, as meninas se apresentam, verificam, pelo que o paciente está chegando, a gente faz todo o esclarecimento de dúvidas desse cliente, porém, eu tinha algo, Vini, que eu até esqueci de falar para ti. Anteriormente, há um bom tempo atrás, a gente tem o hábito de fazer consulta por WhatsApp. E aí, esse lead que chegou para a gente, ele vai ficar desinteressado. Por quê? Porque ele está fazendo isso com vários outros profissionais. E a gente tem que fazer ele compreender que a gente não é somente mais um profissional, que a gente trabalha de forma diferente. A gente precisa trazer esse lead para a clínica. Então, não, a gente não faz consulta via WhatsApp. Então, a gente ainda tem bastante pacientes, só para vocês entenderem, que às vezes mandam vídeo, mandam foto de algumas regiões que querem fazer tratamento, perguntando o valor de procedimento, que a gente não passa valor de procedimento. Então, sim, o paciente precisa agendar uma consulta, o paciente precisa estar aqui comigo para eu entender todas as demandas e queixas desse cliente e avaliar a região ao qual vai ser tratada. E nisso vai ocorrendo a conversa, as meninas vão esclarecendo dúvidas, vão indagando esse cliente, qual a queixa, qual o objetivo principal de tratamento que ele tem, o que ele deseja melhorar, até que chega no ponto da conversa, que isso foi outra coisa que a gente estruturou depois que a gente está com
a Lonfy, a questão de quero agendar uma consulta, perfeito. Como que vai prosseguir daqui para frente? O paciente faz agendamento com reserva de data. Não sei como funciona na clínica de vocês, mas para cada paciente que eu recebo, estar sentado aqui comigo na minha frente, ele faz o pagamento, sim, na hora que ele está realizando o agendamento da consulta dele. É o valor X da nossa consulta. Então, nós vamos disponibilizar para esse cliente formas de pagamento, sendo Pix, link de pagamento. Então, isso fez com que a gente conseguisse filtrar também quem é o lead, que é o curioso, e só quer saber valor de procedimento, quem é o lead que está com interesse em realizar o procedimento. E mesmo que ele não consiga realizar naquele momento, mas ele realmente tem o interesse, ele quer saber como funciona para estar retornando no próximo momento. E por isso que a gente estruturou dessa forma. Porque eu tinha uma queixa que hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, mas que talvez muitos de vocês possam ter nesse momento. Paciente agendou e faltou na consulta, não deu nem sinal de vida. Então, isso é muito ruim, porque hoje, para mim, tempo é dinheiro. E a gente sabe que ficar ali com uma hora, um horário vago na nossa agenda, a gente poderia estar colocando outro paciente para fazer esse atendimento. Então, isso foi uma estruturação muito boa que a gente teve, que é um dos nossos processos organizacionais aqui da clínica e de gerenciamento também, que a gente estruturou, que para que o paciente possa vir, é realizado o agendamento mediante reserva de data. Carol, então quer dizer que o paciente paga a consulta e paga o procedimento. Depende, se o paciente vier fazer somente a consulta sim vai ser cobrada. Caso esse paciente realize o procedimento, é descontado do valor total do procedimento a consulta. E isso é como uma forma de agradar esse cliente, já que ele fez a sua reserva de data. Então, em tudo, a gente precisou estruturar muito bem para que a gente não tenha as faltas na nossa agenda, para que não fique com tempo ocioso e para que a gente consiga, sim, dar oportunidade para aquele cliente que às vezes quer um agendamento para ontem, ter um lugar ali naquela agenda, né, de encaixe. Então, isso funciona muito bem aqui para a gente hoje, Vini. Legal demais, muito bom. Essa experiência na prática, para mim, é o que mais vale. Eu acredito que o campo de batalha ele é top. E aproveitar essas demandas e fazer isso, esse filtro ele é muito importante. Nem todo mundo que vai chegar vai comprar, né, de você. Tem até uma dúvida aqui, eu gosto de ler as dúvidas. Para esse tanto de contato, vocês investem quanto de patrocinados? Eu trabalhei com uma empresa que chegava para mim de 2 a 5 no máximo. Quanto você está investindo hoje patrocinado aí? Por semana, 1.500. Ela investe 1.500 por semana. Então vai dar aí 6 mil por mês, mais ou menos, né? Mas aí tem um ponto importante, né, Carol? Que às vezes a Karine pode estar com objeção. Poxa, mas ela investe 5 vezes mais, 3 vezes mais. Mas quanto você começou investindo? Fala para ela. Eu comecei investindo 375, eu acho, né, Vini? 1.500 por mês, se eu não estou enganado. Eu sei que ao todo dava 1.500 por mês. O que acontece, Karine? Pode falar. O que acontece? Eu até tenho uma planilha aqui de simulação, que eu até fiz um conteúdo no YouTube falando sobre isso. Hoje tem que trabalhar com matemática básica. Então, por exemplo, se a Carol ela está tendo 5 leads por dia, investindo, vamos colocar um exemplo, R$100, então a gente tem que fazer a matemática do feijão com arroz. Beleza, 5 leadzinho. Tenho 5 pagando R$100 por dia, vou pagar R$20 por lead. Então, muitas das vezes, a gente pode conseguir abaixar o custo por lead, Karine? Pode. Talvez a gente consiga baixar esse custo por lead para R$15. Mas a média é essa, vamos colocar 20. Se ela está pagando R$100 para ter 5 leads, ela vai ter que investir 200 para ter 10 leads. Não tem outra fórmula mágica. Então, qual que é a matemática da Carol? Ela investia 1.500 e faturava um tanto. Ela entendeu que ela tinha que investir o outro tanto para chegar no outro nível de faturamento. Foi basicamente isso. É igual a Ebeline. A Ebeline também começou investindo 1.500 e hoje ela investe na faixa de 10 por mês. Então, assim, por quê? Claro que não vai ser do dia para a noite, vai ser com o retorno, né? Você tem que ter retorno, porque senão, como que só sai do seu bolso? Então, para a gente avançar para o outro nível, a gente vai ter que ser um pouco agressivo, mas não digo que é agora o momento, para ontem, tá? Isso é gradativo, é respeitando o processo da sua empresa, e às vezes eu vejo muita dona de clínica errar nisso, porque às vezes vai na emoção
Eu nunca pedi para um cliente meu, mesmo num faturamento top, falar, ó, dobra o investimento. É sempre com os pés no chão. O faturamento veio muito bom? Veio. Tá, vamos para o próximo mês para a gente ver se vai manter isso aí. E a gente vai equalizando aos poucos e depois vai aumentando gradativamente, né? A gente foi aumentando gradativamente, não foi isso, Carol? Não foi na loucura de, a Carol já chegou, já dobrando o investimento. Mas é algo que realmente dá retorno, né? Então, faz sentido. Levou um tempo até a gente aumentar esse faturamento. Primeiro a gente precisou estruturar, né, Reni? Isso. Estruturou, tá funcionando, a gente tá vendo retorno, aí sim, até porque não tem como tu investir mais se tu não tem para investir mais. Então, Verdade. é muito lógica isso, por isso que a gente foi aumentando. E a nossa meta é aumentar muito mais ainda até o final do ano, né? Então, essa questão, conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, você precisa sim investir no teu negócio. Tá aí muitas vezes um erro de grandes empresários e profissionais. Estou faturando, vou reter, vou guardar e não vou reinvestir. Isso é um erro. Se você está faturando, se você está lucrando, se você está vendo retorno no teu negócio, o mínimo que você precisa fazer é reinvestir um pouco desse retorno de dinheiro que está vindo, porque senão não tem para onde expandir, não tem para onde crescer. Então, isso é muito, como tu falou agora, é matemática básica. Está crescendo, está evoluindo, pés no chão, mas vai reinvestir sim uma parte desse valor que você está faturando. Por isso que a gente acaba sempre fazendo dessa forma, e a gente foi aumentando, não foi já 1.500 semanalmente, foi um valor, depois passou para 700 e pouco, depois passou para 1.000, agora a gente está em 1.500. Então, é uma estruturação, passos de formiguinha, porém, para que a gente não precise retroceder, a gente vai aos poucos e caminhando com muita segurança e previsibilidade também dos próximos meses, né, Vini? Exatamente. É até um pouco do que a gente vai passar no próximo slide agora, aqui, num dos slides finais, que é sobre essa virada real, né? O que mudou na prática, Carol? O que você pode dizer? Porque às vezes tem aquele problema bom, né? Tá chegando volume. Tá chegando volume para você. Você tinha, exemplo, 5 leads por dia, depois 10, agora tem 20. Como que a gente faz isso? Sozinho você nem dá conta. E esse é o primeiro ponto. E aí, como que... o que você acha que foi a virada de chave, assim? Porque às vezes pode rolar uma dúvida para o empresário, tá, mas qual o momento que eu vou contratar a primeira secretária? Qual o momento que eu vou entender que eu preciso contratar uma segunda secretária? Então, esse é um ponto importante que às vezes pode rolar essa dúvida, né? Até falei, a Paulinha está aqui comigo. O ponto para vocês contratarem a primeira secretária. Vamos lá, quando vocês estiverem ficando louca. Muito bom. Quando estiver pirando, gente, já viu, né? Quando vocês ficarem loucos, aí vocês pensam assim, eu preciso, pelo amor de Deus, Quando estiver distribuir a minha... pirando. Eu Muito bom. preciso distribuir essas funções. E, gente, é basicamente isso que aconteceu. Eu falei assim, ó, eu tô com a Paulinha já tem um tempo, e desde o começo, a Paulinha, para vocês terem noção, ela tá comigo desde a época em que eu conciliava dar aula em universidade, trabalhava como CLT e atendia em um período na clínica. Isso já tem um tempo, mas assim, ela tá desde este período comigo. Então, a hora que eu fiquei somente na clínica, eu falei assim, gente, eu preciso ter tempo para criar, eu preciso ter tempo para organizar. Então, eu falei, não dá, eu preciso de fato ter alguém ao meu lado que eu confie e que compreenda os processos e que compreenda como que eu gerencio toda a questão de atendimento. Então, de lá para cá, viemos nós duas e o meu esposo também. Então, a nossa equipe éramos em 3 pessoas. E de lá para cá foi aumentando, a gente foi estruturando o negócio e viemos para nossa clínica e faturamento e mais leads. E daí chegou um tempo no final do ano que realmente, assim, ó, se a gente ficasse um meio período, só para vocês terem noção, acumulava em torno de 100 mensagens para a gente responder. E daí, final de ano, era atendimento que eu não parei. Eu falei com meu marido, eu via ele assim, ó, por porta-retrata, porque pela foto do Instagram aqui, assim, da fotinho do WhatsApp, ali, meu Deus, que saudade do meu marido, não para mais em casa. Então, eu falei assim, gente, eu preciso ter mais alguém. E daí eu pensei, vamos partir para um próximo passo, chamar mais uma pessoa para a nossa equipe. Foi o que a gente fez.
Porque a gente não estava dando conta. E o que eu preciso ter em mente e muito claro? Eu quero crescer. E se eu quero crescer, eu preciso desmembrar algumas coisas e tarefas que estão em mim e delegar para outra pessoa, para que eu possa ter mais tempo para criar, planejar e crescer e evoluir. Então, foi justamente isso que aconteceu. Então, é onde eu consigo hoje ter mais tempo para pensar num criativo, para fazer as parcerias com a equipe de marketing, para fazer tudo que eu não estava conseguindo fazer, pensar numa outra especialização que eu quero fazer. Então, a gente precisa ter tempo. Não somente terminei um atendimento, tem que sair correndo para já fazer outra demanda. Dessa forma, aí entra um ponto muito importante, Vini, que eu até gosto de pensar. Quando eu era CLT, eu pensava assim, ó, quando eu for dona do meu próprio negócio, eu quero poder ter mais tempo. Aí tu vira dona do teu negócio e tu não tem tempo nenhum. Tu não tem tempo nenhum. Então foi o que eu pensei. Eu preciso pelo menos ter um tempo para deixar tudo organizado para que a gente possa expandir e crescer cada vez mais. E foi onde entrou a segunda pessoa, a segunda secretária na equipe. Hoje a gente é uma equipe de 4 pessoas. Em nome de Jesus, logo vamos aumentar mais. Mas foi dessa forma, Vini, quando eu vi que eu estava ficando realmente doida, aí a gente vai lá e contrata, a gente começa a delegar funções. E tudo vai fluindo muito melhor. Legal demais essa parte do seu crescimento. Até mesmo, né, porque não tem como se dar conta de tudo. Eu acredito que esse é um ponto, às vezes até traz insegurança, porque a gente sabe que o mercado ele é um pouco complicado em algumas regiões. Estava conversando com um cliente um tempo atrás, ele é de uma cidade que ele falou que é difícil arrumar profissionais para trabalhar na clínica dele em qualquer lugar da cidade. Ele falou que lá tem um auxílio do governo para todo mundo, né? E aí, mas é um auxílio, não é do governo, não, perdão, é do governo de uma indústria que teve lá uma questão de barragem e tal. E aí a galera ganha muito bem por mês que ninguém quer trabalhar. Ele falou que é muito difícil. E ele falou: não, Vini, isso aqui não é questão política, não, é uma questão de verdade. Eu não consigo contratar aqui. O dono do posto de gasolina também não consegue, da padaria também. A galera aqui simplesmente não tá só nesse salário aí. Tem essas questões, que a gente sabe que são muito específicas, mas tem também a questão cultural, né? A questão de você entender que tem profissionais ali que não estão capacitados para trazer para o seu negócio. E aí eu acho que isso também é um ponto importante de a gente falar, Carol, dessa identificação do perfil, do que você também analisa para contratar esses profissionais, ainda mais para essa área que é tão melindrosa, né? A área de vendas. A gente precisa ter as pessoas que estão ali recebendo, qualificando, direcionando esses leads, fazendo as reativações. E aí, como que você faz esse mapeamento? Como você gera isso para o teu negócio? Primeiro, a gente tem que tentar, assim, né, gente? Eu busquei por pessoas as quais eu já conhecia para trazer para dentro do meu negócio. Por que eu falo isso? Porque quando a gente traz pessoas para trabalhar com a gente, é algo que tem que conectar propósitos. Então, não adianta eu chegar e colocar qualquer pessoa aqui que pode acabar desestruturando o meu negócio, ao invés de melhorar, vai piorar. Então, foi onde eu pensei, preciso primeiro de pessoas de confiança, pessoas que façam como se estivesse fazendo para elas mesmas. Então, foi onde fui presenteada com 2 pessoas, Deus olhou para mim e falou assim, vou mandar para essa abençoada, 2 pessoas, realmente, e tudo gira muito bem. A gente tem uma conexão onde a gente consegue conectar assim de uma forma surreal, sabe? Propósito, princípios. A gente precisa contratar também pessoas que tenham basicamente os mesmos princípios que a gente, para que a gente não fale uma língua e essa pessoa outra. Porque, como eu falei anteriormente, quando o paciente chega aqui na clínica, claro, faz toda a parte de WhatsApp, mas quando ele chega aqui dentro da clínica, eu sou o produto final desse paciente, ele vai me ver por último aqui dentro. A cara do meu negócio são as meninas que estão na recepção. Então, como é que elas estão fazendo esse atendimento? Como é que elas estão recebendo o meu cliente? E tem algo que eu sempre falo aqui dentro da clínica, que é o seguinte: a gente vai servir com excelência, como se estivesse servindo para Deus. Então, servir é isso. Até mesmo no nosso trabalho, a gente servir esse cliente de uma forma com que ele se sinta especial em todo momento do atendimento dele. É desde
a conversa do WhatsApp, o momento em que ele chega na clínica, quando ele entra comigo e até o momento com que ele sai e o pós-venda. Tudo importa, são detalhes que importam. Por isso que eu avaliei muito esses quesitos e hoje eu noto, até as pessoas quando chegam aqui, elas falam, Vini, nossa, realmente, o que vocês mostram lá na internet, vocês são ainda melhores aqui, porque vocês têm essa conexão entre vocês em equipe, e de fato a gente tem. É tudo muito bem estruturado, para que a gente não somente mostre na página social, mas que a gente, antes de a gente mostrar, a gente deve ser, né, que é o mais importante. Legal, Carol, te passou até uns minutinhos aqui, e aí eu trouxe aqui como resumo os quatro pontos que a gente deixou bem definidos aqui hoje, para a gente deixar muito bem estratégico para o pessoal. A clareza estratégica, eu acredito que esse é o primeiro ponto muito importante, a captação também, estruturada, que a gente não está falando aqui somente de anúncios, a gente falou sobre outras fontes de captação, parcerias estratégicas, acredito que esse também é um grande ponto de virada. Conversão também, porque não é somente a gente tirar pedidos e achar que tudo isso vai funcionar, chegar lead de tráfego e tudo mais, não, a gente precisa ter uma equipe de alta conversão, uma equipe que vai fazer todos esses pilares aí, tanto do processo de atendimento, quanto do acolhimento, um processo desde o momento que esse lead chega para a gente até o momento que ele pisa na clínica, e acredito também que a mentalidade empresarial é muito importante, já crescer pensando em expandir e não ficar limitado ali naqueles picos de alegria, porque, como a Carol mesmo falou, ela foi investindo cada vez mais, só que ela não foi vivendo ali o ápice que ela gostaria de viver, com certeza. Talvez, se a Carol estivesse investindo menos hoje no negócio dela, talvez ela não estaria faturando tão bem quanto ela está faturando, ou talvez ela não estaria construindo algo tão grande quanto ela está construindo. Então, a forma, sempre eu gosto muito de utilizar até a estrutura do meu grande mentor da vida, o Pedro, ele fala pra gente, cara, o quanto eu quero investir, onde eu quero chegar. Então, se a gente não pensar dessa forma, a gente não vai para o próximo nível. Então, acredito que esse é um ponto muito importante, e sempre lembrando que nada que a gente falou aqui é sobre loucura, é sobre entender o momento, mas não ficar no momento para sempre. É sempre dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Não é também para dar 10 passos de vez, porque senão a gente acaba entrando para o lado errado aí. Beleza, 3 pontos aqui para a gente fechar. Não sei se alguém tem pergunta mais para fazer aí, alguma pergunta sobre o processo que a gente falou hoje. Se tem alguma dúvida para a Carol, acredito que ela deixou muito claro esses pilares aqui de padronização, cultura, boas decisões, que são pontos extremamente importantes. Quero saber se alguém tem alguma dúvida aí para trazer para a gente sobre esse processo de clínica. Eu até perguntei para a Carol sobre contratação, sobre estrutura de presença na rede social, como que ela faz isso para que as pessoas estejam ali acompanhando o dia a dia dela, estejam conectadas com o pessoal dela, uma coisa que a gente tem visto bastante. O profissional está cada vez ficando nos 30%, 40% ali. Os 60%, 70% é pessoal, não tem jeito, é o dia a dia. Porque a gente quer comprar de quem a gente está vendo ali, né? O que aquela pessoa faz, que ela deixa de fazer, confio nela, não confio, então o pessoal traz muito esse processo de confiança. Entre outros pilares. Isso é muito real. Eu tive um paciente que chegou esses dias e falou o seguinte, eu estou te seguindo já nas redes sociais faz mais de 2 meses, e vendo como que tu atende, e vendo como que tu faz os procedimentos, e agora só que eu resolvi agendar uma consulta. Então, e fez o procedimento, inclusive. Então, olha como isso é real. Eles gostam de conectar com a gente, gostam de acompanhar a nossa vida. Vocês provavelmente nem sabem, vocês devem ter futuros clientes que já estão acompanhando vocês há um tempo e que somente depois, né, de criarem aquela confiança que esse lead, esse cliente vai chegar para vocês. Então, isso é muito real mesmo. Verdade. Pessoal, ninguém tem nenhuma pergunta aí? Todo mundo quietinho? Chegou mais uma pessoa agora ali, o Rodolfo. Seja bem-vindo aí, Rodolfo. Então, beleza, a gente vai fechar aqui, né, com vocês. Deixa eu fechar o slide aqui. Galera, o que eu vou passar para vocês aqui? Como eu prometi, 100% conteúdo, a gente não tem intenção de passar nada, nenhum processo comercial aqui de vendas, não era essa a intenção. Era realmente gerar valor para vocês, porque eu acredito que quando a gente gera valor, de alguma forma, isso volta para a gente. Acho que a Carol passou um pouco da jornada dela também, como empresária,
uma jornada de sucesso que tem crescido a cada mês. Eu fico muito feliz por participar disso. E todos os meses nós vamos manter esse webinário, né? Talvez no mês que vem com outro parceiro ou com algum profissional que atua dentro do segmento da saúde, da estética. Eu acredito que esse é um pilar que a gente trabalha há muito tempo. Então, vou fechando por aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, todo mundo que esteve presente, todo mundo individualmente aí, o Bruno, Tayane, Júlia, Carol, Caroline Canieles, Silvana, a Duda, Vitória, Ana e o Paulo e Rodolfo também, tá bom? Grande abraço, fiquem lá no grupo porque a gente vai mensalmente mandar um linkzinho lá para vocês participarem de um encontro como esse aqui com outro profissional da área que está atuando com a gente aí e mantendo esses resultados, tá bom? Foi um prazer. Tchau, obrigado, tá, Carol? Obrigada também. Oi, Laira! Não tinha que vir aqui. A Laira apareceu aí, ó. A Laira faz parte do meu grupo. Tá muito quieta no grupo, Laira. Laira é gestora aqui, pessoal, para quem não conhece. Valeu, pessoal. Vamos juntos. Grande abraço, tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.